Já estamos de volta ao vivo para você que se liga na tela da TV Guanandi, afiliada da Band para todo o Mato Grosso do Sul. Obrigado pela sua audiência, 11 horas e 38 minutos. Vamos falar um pouquinho de saúde? Nós estamos nessa estação outono, né? O outono-inverno aí, e já percebemos a mudança no clima, nas chuvas e principalmente na temperatura. Temperatura mais amena, climinha mais agradável, mas nessa época do ano, as doenças respiratórias podem aumentar. Será que podem mesmo? Bom, para responder essa pergunta e tantas outras, eu recebo aqui no estúdio o médico pneumologista, Dr. Ronaldo Queiroz. Doutor, muito bom dia, bem-vindo ao programa, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, grande honra estar aqui com você. Doutor, vamos lá, de fato, o outono e inverno, essa estação que antecede aí o frio de verdade, essa temperatura mais amena, clima mais aconchegante, as doenças respiratórias tendem a aumentar de fato neste período? Sim, já é uma tradição, outono e inverno, você ter um aumento das doenças respiratórias, especialmente as gripes e resfriados, né? É um período que é mais seco, o ar um pouco mais frio, e essa situação associada até à poluição atmosférica, a fumaça das queimadas, vão irritando as vias aéreas e essa irritação acaba por facilitar a penetração de vírus e bactérias, causando as doenças respiratórias. Ou seja, nesse período nós temos então baixas temperaturas, ainda chove, mas o cenário e a perspectiva para este ano é de que se repita o cenário do ano passado, ou seja, tempo frio e seco e consequentemente as queimadas. Esse combo então ele prejudica principalmente a saúde dos mais vulneráveis ou aqueles que têm algum tipo de doença respiratória, né? Exatamente, porque essas condições, esse combo que você falou, eles vão agredir as vias aéreas. Então existe um ressecamento. As vias aéreas, desde os pelinhos do nariz, aqui nas narinas, nós temos mecanismos de filtros contra bactérias, sujeiras, poluição, e esse combo do ar frio, seco e mais a poluição vai irritando as vias aéreas, e essa irritação provoca uma inflamação. Então, indiscutivelmente, com a queda das defesas que nós temos naturais, a penetração de vírus e bactérias acabam sendo muito agressivas, especialmente nos vulneráveis, que são as crianças, né? 2 anos a menos, e os idosos 60 a mais que nós falamos, especialmente os que têm comorbidades. Então são os extremos que nos preocupam bastante nessa época do ano. O senhor falou em relação a essa vulnerabilidade, estar mais suscetível. Como é que nós podemos melhorar, então, essa questão da imunidade, né, e se precaver aí, se proteger já nessa mudança do clima, da estação? São medidas muito simples, desde lavar as mãos com água e sabão. Depois da pandemia, em todo lugar que você vai, você tem lá um álcool em gel. Pois saibam todos que lavar as mãos com água e sabão é mais eficiente do que o álcool em gel, que às vezes até fixa a bactéria na superfície das mãos. Esse é o primeiro ponto. Certo. Segundo, você tem que procurar ter uma boa alimentação, uma boa hidratação, evitar aglomerações, evitar situações que vão agravar a saúde respiratória, como tabagismo, cigarro eletrônico, narguile. Aquelas pessoas que tiverem com síndromes respiratórias, gripes, resfriados, fiquem em casa uns 4, 5 dias, porque quando ela sai, ela tosse, espirra, e é por essa transmissão aérea que você vai contaminar pessoas. Então são medidas interessantes. Quando for tossir, mão na boca ou então o cotovelo, para evitar que você dissemine mais partículas no ar, porque essas transmissões são pela via aérea. Esse é o ponto 1. Agora, não podemos deixar de alertar a população que nós temos as vacinas, especialmente nessa época, a vacina da gripe contra a influenza. É importantíssimo que a população procure as unidades de saúde para fazer essa vacinação, especialmente os grupos vulneráveis, que é gratuita, inclusive você vai na unidade acima de 60 anos, você já pode aplicar, e outros que tiverem asma, rinite, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, também com uma indicação médica vão receber gratuitamente essa vacinação. Vai impedir que tenha síndromes respiratórias? Não.
Mas se tiver uma infecção, ela vai ser mais leve, não é? E vai evitar complicações como pneumonias e outras coisas mais sérias. Um outro ponto também que preocupa bastante é em relação à Covid-19, né? Ainda a gente fica um pouco preocupado em relação a isso. Olha, mudança do clima, pode ser que a Covid se propague um pouco mais. A Covid, ela já deixou aquele seu risco potencial como era antigamente no período da pandemia. E se hoje ainda existem pessoas morrendo por conta da Covid-19? Essa é uma oportunidade muito boa para dizer algumas coisas para a população. As palavras são de tranquilidade. A Covid foi uma doença gravíssima, viral, em 2020 e 2021. A partir de 22, variante Ômicron perdeu completamente a agressividade. Então, 22, 23, 24, 3 anos, e agora, boa parte já, o primeiro trimestre de 2025, nós vamos conviver com o SARS-CoV-2, com o Covid-19, igual convivemos com rinovírus, adenovírus, com a influenza, eles estão circulando. Só que agora o vírus da Covid, ele provoca um quadro respiratório muito leve, raspa a garganta, uma coriza, dorzinha no corpo, um quadro muito semelhante a gripes e resfriados. São infecções virais, então são as nossas defesas que vão dar conta dessa situação, desde que não haja complicação. Então, risco de nova pandemia, agravamento da situação, esqueçam, nenhuma chance disso ocorrer. Saibam que pode ter alguns casos de Covid-19, como temos da influenza ou resfriados comuns. E aí você me pergunta da gravidade. Não, nós não temos visto casos graves. Existe uma confusão muito grande que a gente tem escutado até em alguns noticiários, de que, por exemplo, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, eu vi recentemente que nós tivemos uma notificação de que houve 20 mortes por Covid aqui no estado. A pessoa mais nova tinha 55 anos, todas as outras de 70, 80 anos, com várias comorbidades. Então, o que acontece? Prestem atenção, essa pessoa morreu de Covid ou ela morreu com Covid? É completamente diferente. Por quê? Você pode ter um resfriado, uma gripe ou uma Covid leve, eu chamo de covidinha. São infecções virais, mas que nas pessoas mais idosas, vulneráveis, com outras doenças, cai a resistência. E quando cai a resistência, vem a bactéria, aí sim, oportunista e provoca uma pneumonia que pode ser grave, pode levar à internação, à UTI, intubação e pode matar a pessoa. Então, qual foi a causa da morte? Foi o quê? Uma insuficiência respiratória, falência de múltiplos órgãos, provocado por quê? Por uma broncopneumonia e com comprometimento de outros órgãos. E o que colaborou com isso? Diabetes, pressão alta, DPOC, enfisema. Aí tem no atestado de óbito uma pontinha assim, outras coisas que podem ter contribuído para a morte. Foi a infecção viral. Podia ser uma infecção pela gripe da influenza, pode ser o Covid positivo. Mas ele não foi a causa da morte. É completamente diferente daquelas mortes da pandemia, que a infecção por Covid era bem clássica. Então, uma virose hoje pode desencadear doenças e a pneumonia pode ser fatal. Mas com relação a mortes por Covid, eu, que atendi muitos casos e atendo muito no dia a dia, não tenho visto mais. Doutor, então a dica é hidratar-se bem, ter uma boa alimentação, sintomas gripais aí, evitar essa aglomeração e cuidar da saúde, né? Cuidar da saúde, muitas frutas, hidratar bem, lavar as mãos, importantíssimo, não é? E isso é fundamental. Fora isso, a vacinação, não podemos deixar de falar. Sim. Essa é uma vacina comprovadamente eficaz, uma vacina que não faz mal nenhum e vai proteger a população, especialmente os mais vulneráveis. Doutor, eu quero agradecer a presença do senhor aqui. Muitíssimo obrigado, esclarecer para a nossa audiência e para a nossa população, né, nesse momento que a gente está vivendo aí. Então, ficou a dica já do doutor aqui, tome a vacina, busque uma unidade de saúde, né, para a gente conseguir se proteger mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço a todos.
Bom, nós vamos dando sequência aqui ainda para falando de saúde, viu? Os números da dengue tornaram um alerta em Mato Grosso do Sul. Diante do aumento de casos e mortes pela doença, as ações de combate estão sendo intensificadas na capital. E a orientação é clara, a população precisa fazer a sua parte para evitar aí a proliferação do mosquito transmissor. Conforme os dados do último boletim epidemiológico, a Secretaria Estadual de Saúde registrou 7 mortes por dengue em Mato Grosso do Sul. Por conta